Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Júlio Anderson e hoje nós veremos o princípio da irretroatividade. Olha bem, princípio da irretroatividade. Esse princípio, meus amigos, primeiramente, tá? Para que ele serve? Veja bem, primeiramente, o princípio da retroatividade ele existe para dar segurança jurídica, especialmente para o contribuinte. Lembrando mais uma vez a vocês que princípios tributários são garantias individuais, cláusulas pétreas que protegem cada um de nós contribuintes, protege individualmente a pessoa contra o abuso do Estado. Então, olha só, um princípio tributário ele existe especialmente para proteger individualmente a pessoa contra o eventual abuso do Estado. Então, o princípio da retroatividade, ele existe primeiramente para quê? Dar segurança jurídica para o contribuinte de que ele não sofrerá uma tributação retroativa. Então, olha só, onde é que está previsto o princípio da retroatividade? O princípio está previsto no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal. Artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, que diz o seguinte, olha o que está dizendo no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal. Está dizendo o seguinte, que é proibido, olha bem, que é proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir tributo ou o seu aumento em relação a fato gerador ocorrido antes da vigência da lei que o houver instituído ou aumentado. Então, olha só, é proibido exigir tributo ou seu aumento por fato gerador ocorrido antes da vigência da lei que o houver instituído ou aumentado. Então, olha só a seguinte situação. Hoje, vejam vocês, vamos imaginar que não existisse o imposto de renda. Vamos imaginar que o imposto de renda não houvesse ainda sido instituído. O que acontece? Você hoje ganha, vamos imaginar que hoje seja dia 17 de abril de 2020. Então, olha só, imagina que hoje, dia 17 de abril de 2020, não existisse a instituição do imposto de renda. Então, você não teria a obrigação de pagar imposto de renda. Então, olha só, você ganhou hoje R$1 milhão. Então, você não teria que pagar absolutamente nenhum centavo de imposto. Em relação ao seu R$1 milhão, ficaria absolutamente livre de qualquer tributação, de qualquer obrigação tributária. Agora, vamos imaginar que, a partir de 1º de janeiro de 2021, passa a entrar em vigência uma lei que diz que toda pessoa que auferir rendimentos terá que pagar imposto de renda sob uma alíquota de 27,5%. Significa o quê? Que a nova lei, olha só, que vai vigir a partir do dia 1º de janeiro de 2021, ela não pode voltar. Esse R$1 milhão que você ganhou aqui no dia 17 de abril de 2020, jamais poderá ser atingido pelo imposto de renda. Então você vai ter seu R$1 milhão aqui resguardado para o resto da vida, sem que a lei posterior venha retroagir para pegar seu dinheiro, porque o fato gerador do imposto de renda foi ocorrido antes da vigência da lei que criou, por exemplo, o imposto de renda, ou aumentou o imposto de renda. Uma outra situação, olha só uma outra situação aqui do princípio da irretroatividade. Você ganhou R$1 milhão hoje, imaginemos dia 17 de abril de 2020, quando a lei em vigor dizia que a alíquota era de 27,5%. Então, 27,5% sobre R$1 milhão daria R$275 mil. Então, você teria que pegar 275 mil e entregar aos cofres aqui da União. Só que você ganhou R$1 milhão hoje, dia 17,
Só que você, evidentemente, não vai pagar esse imposto hoje. Por quê? Você precisa calcular ele, você precisa fazer o lançamento. Então, imagine que você vá fazer o recolhimento do imposto lá no dia 10 de dezembro, agora de 2020. Vamos imaginar ainda que no dia 10 de agosto de 2021 passa a vigir uma nova lei. Isso aqui tudo é aleatório, gente. Isso aqui é um exemplo absolutamente aleatório, tá? Mesmo porque eu estou dando um exemplo dia 10 de agosto, observando o princípio da anterioridade, a vigência da lei só ocorreria a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Mas vamos, só para facilitar aqui, para vocês entenderem o princípio da retroatividade. Então, olha só, você ganhou no dia 17 de abril de 2020 R$ 1 milhão, cuja lei prevê que a alíquota seja de 27,5%. Você vai pagar esse imposto só no dia 10 de dezembro de 2020. Mas no dia 10 de agosto agora de 2020, vige uma nova lei que diz que a alíquota é de 15%. E aí, qual que é a alíquota que você vai pagar? Olha bem, 27%, né? O dia que você ganhou o dinheiro, ou no dia que você vai pagar o imposto, cuja lei vigente já prevê uma alíquota de 15%. Meus amigos, olha só, o princípio da retroatividade diz o quê? Que a lei tributária ela não retroage. Ela não retroage nem para beneficiar e nem para prejudicar o contribuinte. É por isso que quando a gente vai estudar os elementos da obrigação tributária, a gente estuda o fato gerador, e a gente vê que o fato gerador é o elemento central da obrigação tributária, exatamente porque é com a ocorrência do fato gerador que a obrigação tributária nasce. E olha outro fator fundamental para a definição do fato gerador. É a data da ocorrência do fato gerador que eu vou aplicar toda a legislação tributária. Então, toda a legislação tributária que eu aplico ao Estado e ao contribuinte na obrigação do tributo, toda a legislação tributária que eu aplico é sempre a da data da ocorrência do fato gerador. A lei tributária, meus amigos, não retroage. A lei tributária não volta no tempo. Exatamente para quê? Para dar segurança jurídica. Olhem vocês o que aconteceu há um certo tempo em um município. Um município, por exemplo, o município de Arraias, no Tocantins. O que aconteceu lá? O município geralmente não cobra IPTU do povo porque é uma população, uma cidade muito pequena, as pessoas são muito pobres. Então, o município opta por não exercer sua competência tributária, porque se as pessoas forem pagar IPTU, vão passar fome. Então, só que aconteceu o seguinte, no ano de 2015, uma lei editada pelo município criou a seguinte obrigação, que ficava instituído o IPTU na cidade de Arraias, e esse IPTU, a lei foi publicada no ano de 2015, a vigência dessa lei só ocorreria, evidentemente, a partir de 1º de janeiro do ano de 2016, então só a partir do dia 1º de janeiro de 2016 é que o contribuinte estaria obrigado a pagar o IPTU em função do princípio da irretroatividade, mas o que a lei fez? A lei determinou que o IPTU fosse pago no próprio ano de 2015. Portanto, ferindo o princípio da retroatividade. E não fosse só essa inconstitucionalidade. A lei determinava também que o contribuinte pagasse. Veja só, a lei determinava também que o contribuinte pagasse o IPTU referente aos anos de 2014, 2013, 2012 e 2011. Uma flagrante violação ao princípio da irretroatividade. É exatamente contra essa lei, contra esse tipo de lei, que nós temos essa garantia individual para nos proteger contra esse abuso do Estado. O princípio da irretroatividade, meus amigos, ele é voltado tanto contra o legislador, que não pode fazer esse tipo de lei, ou uma lei retroativa, quanto contra o administrador tributário, o fiscal do tributo. Ele não pode chegar lá na casa do contribuinte cobrando tributos por fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei. Então, é um princípio que existe para dar segurança jurídica para o contribuinte. Veja só,
caiu de forma excepcional numa prova, salvo me engano, na prova da OAB do ano de 2012, não tenho certeza a data da prova, a seguinte afirmação. Olha só, olha a questão de graça na prova da OAB. Olha o que caiu na prova. Perguntou o seguinte, tá? Afirmou-se, a questão foi lá e afirmou o seguinte. Em relação à proibição de exigir tributo por fato gerador ocorrido antes da vigência da lei que o houver instituído ou aumentado, está relacionado a qual princípio? Aí vieram as alternativas. Alternativa A, princípio da legalidade. Alternativa B, princípio da anterioridade. Alternativa C, princípio da irretroatividade. Gente, é claro que era princípio da retroatividade. A alternativa correta era, evidentemente, a alternativa C. Uma questão dessa, quando eu jogo lá o princípio ipsis literis, e pergunto qual é o princípio, isso não cai em prova, isso foi uma situação excepcional. O que cai em prova em relação ao princípio da irretroatividade? O princípio tem caído? Tem. Nas últimas provas, inclusive, caiu. Olha só que não vai perguntar para vocês o que é o princípio da retroatividade, como caiu nessa prova excepcional. Tá? O que tem caído em provas em relação ao princípio da retroatividade? Tem caído a exceção ao princípio da irretroatividade, artigo 106 do Código Tributário Nacional. Então, gravem aí, artigo 106 do Código Tributário Nacional, que é a exceção ao princípio da irretroatividade. Qual que é a regra? Qual que é a regra? Vejam vocês, a regra é que a lei tributária não retroage. A lei tributária não volta no tempo. Olha só, é da vigência do fato gerador para frente. Então, a lei tributária não volta. Só que o artigo 106 do Código Tributário Nacional traz duas situações excepcionais em que é possível a retrocessão da lei tributária. Então, vamos lá. Quais são essas situações? Essas que caem em prova. Vamos lá. Primeira situação. A lei tributária poderá retroagir, primeiro, quando se tratar de lei expressamente interpretativa. Então, quando a lei tributária for expressamente interpretativa, essa lei tributária pode voltar no tempo. Vejam vocês, a lei tributária interpretativa é aquela que não cria obrigação nenhuma. Olha só, a lei tributária interpretativa, expressamente interpretativa, ela não cria obrigação tributária nenhuma. Ela é simplesmente uma lei que existe para explicar outra lei. Vejam, senhores, que nós estamos diante da legislação tributária mais complexa do mundo. País no mundo nenhum tem uma legislação tributária tão difícil quanto a nossa. Por quê? Nós estamos no país aqui da malandragem. A sonegação é o país da sonegação fiscal, é o país que mais tem sonegação tributária no mundo. Então, isso é um prejuízo para a população, porque o Estado não arrecada o suficiente. Aí, se ele não arrecada o suficiente, não tem dinheiro suficiente para a construção da escola, da estrada, da saúde, sem falar da má gestão do dinheiro e sem falar dos juros, que mais da metade da arrecadação nossa é para pagamento de juros, aqui para, evidentemente, enriquecer umas seis pessoas, uns 6 banqueiros, e ainda tem o problema da corrupção. Então, é por um dos motivos que a gente não vê o retorno do tributo aos serviços, é exatamente um dos motivos é a alta sonegação tributária. Então, para tentar contornar a sonegação tributária, o nosso legislador cria uma burocracia tributária muito grande, cria obrigações tributárias acessórias muito difíceis, exatamente para tentar burlar a sonegação. Só que, às vezes, a lei é tão complexa, tão difícil, que ninguém entende. Então, o legislador ele vai ter que fazer o quê? Ele vai editar uma nova lei para explicar a antiga, para que o operador possa aplicar com segurança. Então, essa lei, quando ela for expressamente interpretativa, ela pode ser aplicada de forma retroativa. Então, a primeira situação é excepcional, tá? Que é possível aplicar uma lei tributária retroativa, quando a lei for expressamente interpretativa.
Segunda situação aqui, excepcional, em que eu posso aplicar uma lei retroativa tributária. Olha só, o Código Tributário Nacional, no artigo 106, vai dizer o seguinte, que para os casos ainda não definitivamente julgados, veja só, para os casos ainda não definitivamente julgados, a nova lei tributária poderá retroagir desde que seja em matéria de penalidade ou infração. Então, se, olha bem, eu estiver diante de uma lei que comine uma penalidade, uma infração mais branda, que beneficie o contribuinte, essa nova lei pode ser retroativa, ela pode ser aplicada. A lei nova pode voltar, desde que, olha só, desde que o caso não esteja ainda definitivamente julgado e desde que seja em matéria de penalidade ou infração. Então, a nova lei que combinar uma penalidade ou infração mais branda, que beneficie o contribuinte, nesse caso, a nova lei se aplica. É em face do princípio geral de que a nova lei mais branda, ela beneficia o réu. Então, nesse caso aqui, o contribuinte, veja bem, ele se beneficiará de uma nova lei mais branda, desde que seja em matéria de penalidade. Tá? Então, a nova lei em matéria de penalidade ou infração mais benéfica, ela retroage. Então, olha só, como que funciona o princípio da retroatividade? A lei tributária não retroage. Essa é a regra. Eu não aplico a nova lei tributária a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que houver criado ou aumentado o tributo. Eu sempre vou aplicar a lei da data da ocorrência do fato gerador. Essa é a regra. No entanto, o artigo 106 do Código Tributário Nacional, que é o que cai em prova, então vocês marquem o artigo 106 do CTN, a lei tributária retroagirá em duas situações. Primeiro, quando se tratar de lei expressamente interpretativa, e segundo, quando para os casos ainda não definitivamente julgados, a nova lei tributária poderá retroagir quando combinar uma penalidade ou infração mais benéfica para o contribuinte. Então, esse é o princípio da irretroatividade. Qualquer comentário, crítica ou dúvida, meus amigos, façam aqui, tá, no YouTube, que eu vou tentar responder para vocês. Então, um grande abraço e até a próxima aula.